Ok, então boa noite a todos. Hoje, dia 17 de novembro de 2021, sejam bem-vindos, bem-vindas ao último encontro do curso Turismo de Natureza, Conceitos, Práticas e Oportunidades, que é um curso oferecido pelo Centro de Formação Antonino Freire, né, e também Universidade Estadual do Piauí. É um curso de extensão, né, feito através dessa parceria entre o Centro de Formação e a Universidade Estadual, e percorremos aí ao longo de 12 semanas um pouco do que é, né, a prática do turismo de natureza, com uma especial atenção ao ecoturismo no contexto brasileiro. Então, passamos aí nessas 12 semanas discutindo, debatendo, seja no âmbito mais conceitual e filosófico, seja também numa perspectiva mais prática, né, da atividade. Também mais mercadológica, né, sobretudo porque a gente sabe que muitos de vocês já atuam no mercado. Então, nós temos aqui guias, condutores, proprietários de agências. Então, isso nos deixa e nos deixou muito impressionado, né, desde o seu início do curso, e com a responsabilidade ainda maior de trazer um conteúdo muito relevante. Então, a gente queria agradecer a participação de todos, né, já num climinha de final de curso, ainda que a gente tenha mais um encontro na próxima semana para tratar aí das últimas atividades, de quem ainda não apresentou, né, a atividade final, mas, de fato, o encontro de hoje marca por ser, de fato, o nosso último encontro formal, né, o nosso 12º encontro. Então, saúdo a todos, sobretudo aos participantes desse momento, né, dizer que foi um curso piloto e a gente tentou, ao máximo, trazer algumas informações relevantes e que fizessem sentido para a prática operacional de vocês, né? Seja no âmbito mercadológico, seja no âmbito acadêmico, escolar também, porque esqueci de dizer, temos professoras no curso, enfim. Então, saúdo a todos. Também queria trazer informação rápida sobre a certificação. Então, essa certificação ela vai vir através da Universidade Estadual do Piauí, né? Ela vai demorar um tanto, né? Cerca de 2 meses para ser produzida de fato, já que existe essa parceria entre o Cefaf e também a UESP, porém, ela virá, não se preocupem, tá certo? Uma carga horária total de 60 horas aula. Esse certificado vai ser fornecido de modo virtual, considerando que muitos de vocês não estão aqui em Teresina, né, mas sim em outras partes do estado, bem como no Ceará e também na Bahia. Ok? A gente fez o convite para o professor João Patrício, que é do Cefaf, para dar uma breve fala para vocês, mas ele não pôde participar, então a gente coloca aqui as palavras dele, né, e dizer que foi um imenso prazer e satisfação de ter propiciado esse curso. Bom, também queria elucidar e trazer à tona a minha satisfação de tê-los e tê-las aqui nessas noites de quarta-feira. Foi muito prazeroso, de fato, né? E rememorar, né, nossas discussões, nossas apresentações e também os nossos convidados, né? Sobretudo, a nossa querida Janaína Medeiros, representante do Consórcio Intermunicipal Geoparque Seridó, também a Tamara, que veio trazer aqui para a gente uma ferramenta muito importante do monitoramento ambiental, que é o CIGEL, né, voltado aí à pesquisa, mas que, de certo modo, se coaduna e se articula também com a atividade do guia, do condutor, que está em campo, e agora também com o professor Pedro Menezes, né, que é um dos fundadores, é isso, Pedro, da trilha Transcarioca e também do movimento e da rede brasileira de trilhas de longo curso, né? A gente fica muito feliz com a sua estada aqui, Pedro. Como eu já falei para você, eu sou um entusiasta da área e também do projeto, da rede, né? Conheço um pouco através das transmissões e confesso a você que essas transmissões promovidas pela rede
elas foram fundamentais para talvez trazer para próximo, né, mostrar para o público o que de fato a rede faz, quais são as contribuições e também como as lideranças locais, como os agentes locais podem se articular para, de repente, criar algo semelhante ou vinculado à própria rede, e até mesmo como um turista, né, de repente, visitar essas iniciativas, ou, no caso de agências de operadores, como temos aqui, né, de repente, vender essas trilhas, né, oferecer produtos com a marca da rede ou tendo essas iniciativas no seu catálogo, né? Só queria fazer referência também à chegada em sala da professora Ana Angélica Costa, né, com a professora também aqui do curso de turismo da Universidade Estadual do Piauí, e também da professora Elaine Borges, acho que ela ainda não está na sala, mas ela está inscrita, creio que ela ainda vai chegar. Então, Pedro, com toda a hospitalidade piauiense, né, nos recebemos, acolhemos você aqui para sua fala, né, agradecemos desde já e dizemos que você tem aí 50 minutos, 1 hora para a sua explanação e, ao final, a gente tem algumas perguntas também, se bem que a gente deixa muito à vontade, né, caso você queira responder alguma pergunta antes, alguma coisa assim, então fique à vontade para interagir também com a nossa sala, tá certo? E ao pessoal aqui que está nos acompanhando, que deixem também perguntas, comentários aqui no nosso chat. Muito obrigado, professor. É uma honra estar aqui, ainda mais falar depois de pessoas do quilate da professora Márcia Chame, que é uma amiga de longa data, além de ser uma profissional de mãos cheias, né? Eu tenho uma apresentaçãozinha em PowerPoint que eu vou ver se a gente consegue compartilhar com vocês aqui. Vamos ver. Você vai me dizer se entrou. Me avisa aí se entrou, por favor. Sim, Pedro, estamos vendo sim. Que bom. Vamos ver se eu consigo colocar ela em tela cheia, não é isso? Claro. Ficou, né? Isso. Bom, a Rede Brasileira de Trilhas, gente, ela, na verdade, ela é o resultado aí de um acúmulo de 100 anos de história, de manejo de trilhas como equipamento de recreação e turismo no mundo inteiro, que começa com a ideia da Appalachian Trail em 1921. Nessa data, um engenheiro florestal norte-americano, Benton McKay, ele iniciou uma caminhada na Geórgia, que está no sul das Montanhas Apalaches, e aí caminhou quase 8 meses, 3.600 quilômetros, terminou a caminhada dele na fronteira com o Canadá. Ao terminar, ele escreveu um livro em que, basicamente, aliás, um artigo, em que, basicamente, ele dizia: quem viu, viu, quem não viu, não verá mais. No artigo, ele defende essa premissa baseado no fato de que, já naquela época, os Estados Unidos era a maior economia do mundo, em franca expansão, e que 70% da sua população e quase 80% do PIB estavam a menos de 3 horas de carro das Montanhas Apalaches, que, portanto, o futuro das Apalaches seria inexoravelmente o desmatamento para dar lugar à agricultura, gado e casas de veraneio. Bom, naquela época não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nem televisão, mal tinha rádio, né? Mas o artigo dele viralizou. E, ao viralizar, um grupo de pessoas se juntou para fazer com que o traçado pensado e percorrido por Benton McKay não deixasse de ser natural. Elas chegaram à conclusão de que a melhor forma de fazer isso era sinalizar a trilha, porque quando você sinaliza, você está praticamente dizendo: olha, aqui existe um caminho de fato que não pode ser interrompido nem mexido. Em 1937, eles terminam a sinalização, e aí a ideia já tinha
transbordado as fronteiras dos Estados Unidos, já tinha chegado à Europa, onde se implementou a National Blue Trail na Hungria. Nos Estados Unidos, cresce muito o movimento por trilhas como equipamento de recreação, e a tal ponto que elas começam a competir entre si, porque elas se desenvolvem como um conjunto. Isso leva ao Congresso americano, em 1968, a fazer uma lei chamada Sistema Nacional de Trilhas, em que ela muda o conceito de conjunto para o conceito de rede. Depois eu vou explicar para vocês a diferença, e transforma em lei as trilhas americanas, inclusive as protegendo. A Europa acompanha isso em 1969, mas o conceito só chega ao Brasil na década de 1990, quando a idealização da trilha Transcarioca, que é a primeira trilha de longo curso no Brasil, seguida da Estrada Real, e de uma discussão de como seria a sinalização no Brasil, tema que eu vou me aprofundar mais à frente também, mas se define que a sinalização no Brasil, que hoje está já definida por norma através de portaria conjunta dos Ministérios do Turismo e do Meio Ambiente, como pegadas amarelas e pretas. A primeira pegada é a da trilha Transcarioca, em 2012, seguida dos caminhos da Serra do Mar, depois da trilha Transmantiqueira, e hoje já são mais de 130. Em 2018, o Ministério do Meio Ambiente incorpora as trilhas de longo curso como estratégia de conservação no programa Conecta, e em 2018, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Turismo e o ICMBio publicam portaria conjunta, tornando a rede de trilhas uma política pública nacional. Chama atenção para o fato de que a política pública não é federal, ela é nacional. Qual é a diferença? O federal se restringe às áreas e às competências do governo federal. O nacional, não. O nacional ele tem jurisdição sobre as áreas federais, estaduais, municipais e privadas. Bom, como eu falei para vocês, a primeira trilha de longo curso do mundo está aqui. Essa azulzinha aqui é a trilha Appalachian, ou dos Apalaches. Aqui a gente vê o sistema federal de trilhas americano. Se nós os sobrepormos aos sistemas estaduais e municipais, praticamente nessa escala não vamos ver nenhum trecho branco. Estamos falando no sistema federal de 95 mil quilômetros de trilhas, mas se formos somar o estadual e o municipal, vamos chegar a quase 1 milhão de quilômetros de trilha. Então, como a gente vê, várias trilhas acabam se sobrepondo, cruzando, abrindo. Como é que você, então, faz uma política pública que faça com que essas trilhas não compitam entre si, mas sejam complementares? Ora, você aplica a mesma lógica a um sistema de rodovias. Imagina aí se o professor resolveu que ele vai querer trabalhar lá no Ministério da Educação em Brasília, e aí vai falar com o ministro, pegou o carro dele em Teresina e começou a dirigir. Ele entra numa rua que é municipal. Da rua municipal, ele passa para uma PI, né, uma estrada estadual, e dali para uma estrada federal. Em alguns momentos, as três vão estar no mesmo leito. Se nós tivéssemos uma sinalização rosa para a municipal, com escrito Brasília em Times New Roman, depois a gente tem na estadual uma sinalização azul, escrito em Arial, e depois a federal está em verde, em bold. Ia ser uma poluição visual enorme, além de criar confusão no motorista e não também não racionalizar gastos. Então, os Estados Unidos, em 68, decidem que a sinalização das suas trilhas vai ser padronizada, cada uma poderá ter a sua própria logomarca, que são os Diamond Shapes, mas sempre dentro desse padrão dos Diamond Shapes, que é o padrão nacional.
e assim cria-se uma identidade visual trilhas norte-americanas. E aqui a gente vê um exemplo, que é o exemplo da Buckeye Trail, no estado de Ohio. Vamos pegar aqui essa que é uma das maiores trilhas americanas, é a North Country Trail. Vamos prestar atenção a esse trecho aqui da North Country Trail, que é uma trilha nacional. Vejamos, ele está aqui a North Country Trail, que em boa parte ele está sobreposto a outra trilha nacional, que é a American Discovery Trail, e está também sobreposto a uma trilha estadual que dá a volta no estado de Ohio, e em muitos lugares sobreposto a trilhas municipais de 2 dias, 3 dias. Como você tem sempre a mesmo padrão de sinalização, não interessa para onde você está, que o caminhante sempre vai seguir a mesma sinalização e não vai se confundir nem se perder. A ideia de sistema ela também é adotada na Europa, a partir, sobretudo, de 1969, com a fundação da European Ramblers Association, e ganha um grande impulso quando é criada a União Europeia. Hoje, na Europa, você tem 12 trilhas transeuropeias, a menor de todas, ela tem 5 mil quilômetros, você tem trilha com 12 mil quilômetros. Mas, diferentemente dos americanos, cujas trilhas não têm o componente principal de geração de emprego e renda, as trilhas são trilhas basicamente pensadas para recreação, na Europa as trilhas têm o componente de geração de emprego e renda. E os europeus identificaram rapidamente, através de atividades de inteligência comercial voltada ao turismo, que eles têm 30 milhões de europeus que viajam para o exterior pelo menos uma vez por ano para percorrer uma trilha de longo curso, mas que eles levam em consideração, entre outras coisas, que a trilha tem que estar bem sinalizada, 2, qualidade da acomodação, e 3, que eles possam completar a trilha nas férias. É muito diferente você tirar as férias e caminhar na Appalachian Trail, por exemplo, que tem 3.600 quilômetros, e volta para casa e quando vai jantar com os amigos, pergunta o que você fez nas férias. Eu caminhei 600 quilômetros. Que legal, que bacana que você terminou o quê? Não terminei nada, eu fiz 1/6 de uma trilha de 3.600 quilômetros. A outra coisa é você voltar e dizer, não, olha, eu terminei a Rota Vicentina, caminhei 300 quilômetros, está aqui a minha camiseta, o meu boné, o meu certificado, eu completei, eu sou realmente um Indiana Jones. Professor que não é bobo, está aí me escutando, né, professor? Já pensou, mas que mentiroso o Pedro, né? Ele acabou de dizer que a menor trilha transeuropeia tem 5 mil quilômetros, tem trilha de 12 mil quilômetros, e agora ele diz que não gera emprego e renda. Essa conta não está fechando, né? Faltou aula de matemática, o Pedro. Então, aí é que está o pulo do gato. Os europeus planejaram as suas trilhas internacionais e as suas trilhas longas de uma maneira que o final de uma coincide com a trilha seguinte. Então, peguemos, por exemplo, a trilha que vai pelo litoral europeu, a E9. Ela é o resultado da soma da Rota Vicentina, que tem quase 250 quilômetros, e onde a Rota Vicentina termina, começa a trilha da Península de Setúbal. Onde termina a trilha da Península de Setúbal, vem a trilha do litoral central português, que termina onde começa o caminho português de Santiago, que termina onde começa a Rota dos Faróis, que termina onde começa o caminho de Santiago, e assim por diante, até chegar ao norte da Noruega. Cada trilha dessas, que normalmente é planejada para ser percorrida em uma semana,
em até 15 dias ou em até um mês, porque são esses os períodos que os europeus tiram de férias, elas têm a sua governança própria, a sua estratégia de geração de emprego e renda própria, seu site próprio, mas todas estão coordenadas de duas formas. Elas têm uma sinalização padronizada em toda a Europa e todas elas se consideram parte formadora de uma trilha maior transeuropeia. No caso, uma dessas é 12. Então, a gente vai... aqui a gente vai ver que também esse sistema ele permite que as trilhas de longo curso elas não sejam apenas trilhas lineares, mas que elas também sejam trilhas circulares e que, se bem planejadas, atendem aos três públicos identificados como os principais consumidores desse produto. Quais são esses públicos? O público internacional, que normalmente reserva as férias para fazer uma trilha num curso inteira, e que, portanto, vai caminhar no mínimo aí 7 dias, mas, em geral, vai caminhar entre 15 e 26, 27. O público regional, que vai caminhar, que é o público do mesmo país ou da mesma região, e que vai se deslocar mais de carro e que vai caminhar entre 4 e 7 dias e 10 dias. E o público local, que tende a utilizar fins de semana e feriados, portanto, vai caminhar entre 2 e 4 dias. Vamos ver aqui, olha, estamos aqui na fronteira da França com a Suíça, portanto, esse trechinho aqui, aproveitando 2 trilhas transeuropeias e, juntando com mais um pouquinho, criaram uma trilha circular, em que esse eixo é uma trilha transeuropeia, esse eixo é uma trilha transeuropeia e tem apenas 2 ligações, que é a trilha circular do Mont Blanc. Essa trilha só funciona 4 meses por ano por conta do clima e da neve. Ela tem 170 quilômetros, portanto, em média, ela é percorrida em 10 dias, mas ela pode ser percorrida em uma semana de 9 dias, portanto, com os 2 fins de semana anteriores, e isso atrai o público internacional. Mas ela foi pensada de forma que ela tem vários circuitos dentro dela que podem ser percorridos em 1 dia, em 2 dias, em 3 dias, em 4 dias, portanto, pegando um feriado, outro aqui em 2 dias, outro em 2 dias, outro em 2 dias ou em 4 dias. Portanto, com um produto e uma sinalização só, e um nome de grife, que é a Volta do Mont Blanc, atrai o público internacional, o público regional e o público local. Esse conceito de trilha de longo curso, que às vezes a gente pensa, puxa, isso é um troço de primeiro mundo, lugar que não tem violência, não vai chegar nunca no Brasil. Ele, na verdade, está em mais de 90 países. Existe na Argentina, na ilha de Dominica, no Caribe, que é uma ilha sem praia, uma ilha vulcânica, portanto, praticamente só tem falésia, a ilha inteira só tem 2 praias. Imagina, qual é o turista que vai ao Caribe para não ir à praia, né? O turista que vai ao Caribe para não ir à praia é o turista que vai fazer uma trilha de longo curso. O Caribe, a ilha de Dominica, então, desenhou uma trilha que tem 180 quilômetros, que atravessa o país inteiro, passando pelos seus principais pontos turísticos, e hoje tornou-se um mercado competitivo também para a área de turismo no Caribe, coisa que não era. Tem na Austrália, tem no Líbano. Olha, se alguém me disser que não tem violência no Líbano, então também não tem violência no Brasil. Tem Israel, no Nepal, na Jordânia, e, como eu falei, é uma estratégia que está em mais de 90 países. Os voluntários e profissionais da Rede Brasileira de Trilhas, que estão pensando esse tema aí, pelo menos desde 1990, eles visitaram, ao longo desse tempo, mais de 100 trilhas de longo curso em mais de 50 países,
onde se entrevistaram com os visitantes, com os empreendedores, com o governo, com os gestores da trilha, e participaram de congressos, de maneira a, então, poder construir, do ponto de vista teórico, o que seria a rede brasileira de trilhas, utilizando-se das melhores práticas do mundo. A conta fecha. Nos Estados Unidos, é uma atividade que, naquela quilometragem toda de trilha, gera 2,2% do PIB americano, que são 427 bilhões de dólares. Claro que nós não vamos chegar a esses números imediatamente. Mas se a gente for pegar uma trilha só, por exemplo, a Appalachian Trail, a gente vê que ela injeta no país, em média, 4 bilhões de dólares por ano, basicamente só com o público local e regional. Ela atrai pouco público internacional. Agora, se a gente desce para as trilhas menores, que juntas vão somando as trilhas transeuropeias, vamos pegar aqui o exemplo da West Highland Way, na Escócia. A West Highland Way tem 156 quilômetros e também só funciona 4 meses por ano. O último ano para os quais a gente tem dados dela, que é 2016, ela foi percorrida por 75 mil pessoas, que gastaram 3,5 milhões de libras, o que está aí equivalente a mais ou menos 20 milhões de reais em um ano. E 200 estabelecimentos comerciais declararam ter mais de 50% do seu sustento advindo dos frequentadores daquela trilha. Então, vamos dizer, não é uma indústria do petróleo, mas ela permite 3 coisas fundamentais. Ela permite que você compita pelo uso da terra em áreas do interior do Brasil, que não tem outro atrativo turístico, porque ela também subverte o conceito de que você precisa ir até um atrativo, até uma cachoeira, até um mirante, até uma ruína histórica, até uma praia. As trilhas de longo curso, elas não são um caminho que leva o turista ao atrativo. Elas são o atrativo em si. O atrativo é o passeio. E por isso é que elas têm que ser planejadas para serem bonitas, prazerosas, bem sinalizadas. A outra coisa é que elas não concentram toda a visitação em um só lugar, num beach park, num parque do Cocó, nos Lençóis Maranhenses. Elas fazem com que os recursos do turismo fluam através dessa linha mestra que são as trilhas, e, portanto, distribuem ao longo do seu caminho os recursos. Raramente o turista vai dormir 2 dias no mesmo lugar. E, por fim, elas permitem que o pequeno agricultor tenha uma renda extra e, portanto, ajuda a sua fixação no solo, reduzindo um dos maiores problemas do Brasil, que é a migração para as grandes cidades e a consequente favelização. Nós, no Brasil, ainda estamos engatinhando, né? A rede implementou, nesses últimos anos, quase 6 mil quilômetros de trilhas, enquanto que a França, que tem o tamanho de Minas Gerais, tem 180 mil quilômetros de trilha sinalizada. A Espanha está aí com quase 300 mil quilômetros de trilha sinalizada, só para a gente ter uma noção de como estamos atrasados. O gasto médio do europeu nas trilhas é cerca de 60 euros por dia. Agora, vai ter gente que vai dizer, puxa, mas no Brasil não temos a cultura de caminhar, esse turismo não vai pegar. É uma percepção falsa. O Brasil é o 5º país em número de pessoas que fazem o caminho de Santiago de Compostela na Espanha, que não está nem no nosso continente. A trilha de Torres del Paine, no Chile, 20% dos seus caminhantes são brasileiros. E uma das trilhas mais bem estabelecidas do Brasil, o Caminho da Fé, teve 43 mil peregrinos no último ano, antes da pandemia. Ou seja, temos alguns números que são encorajadores no Brasil.
Como é que a Rede Brasileira de Trilhas, que hoje é política pública, pretende trazer para o Brasil essa cultura e essa estrutura? A rede, inicialmente, ela pensou o estabelecimento de 5 trilhas nacionais, não porque essas 5 trilhas nacionais serão as únicas, mas que era o que a gente tinha perna para implementar. Na verdade, o objetivo de longo prazo da rede é ter um mapa mais ou menos como o que a gente viu da Europa e dos Estados Unidos, em que o território brasileiro vai estar todo conectado por trilhas e que a cada brasileiro vai ter uma trilha não mais longe do que 1 hora de carro, e com isso nós vamos conectar todas as unidades de conservação e áreas verdes do Brasil. Mas, inicialmente, nós temos aqui o caminho do Piabiru, ligando a fronteira com o Paraguai ao litoral, a trilha Velho Chico, que já está em implementação, saindo da Cachoeira Cascadanta, em Minas Gerais, até a Foz do São Francisco, ao longo de todo o Rio, os caminhos coloniais em Minas, aqui os caminhos de Rondon, e os caminhos de Goiás, que já está, esse está 90% pronto, e a trilha mãe do Brasil, que é a trilha Oiapoque Barra do Chuí, que, como eu mostrei lá, ela é a conexão de várias trilhas que já são, em si, produtos existentes e que cada um já gera emprego e renda e que vários deles já estão completamente implementados. Então, temos aqui a Travessia dos Faróis, que pega a maior praia do mundo no Chuí, seguido do Caminho das Araucárias, seguido da Travessia do Tabuleiro, seguido a Rota da APA da Baleia Franca, caminho da Ilha de Santa Catarina, trilha Grande Reserva Mata Atlântica, no Paraná, trilha Transmantiqueira, Transcarioca, caminhos da Serra do Mar, trilha de Itaúnas no Espírito Santo, Rota do Cacau na Bahia, aí caminho das Ararunas na Paraíba, idealmente se conectando futuramente com as trilhas da Flona do Araripe e da Flona de Sobral, para se juntar com as trilhas já implementadas também no Parque Nacional de Ubajara, no Parque Nacional de Sete Cidades, no sul do Piauí, juntando-se, então, a Travessia dos Lençóis, e aí a trilha Amazônia Atlântica, que vai de Belém até a divisa com o Maranhão, que já está com 300 quilômetros implementados, aí os caminhos de Marajó e o Amapá. As trilhas brasileiras, elas são todas de acordo com a portaria 500, conjunta do Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo e ICMBio, elas todas, a exemplo dos Estados Unidos, como eu mostrei aqui, cada trilha poderá ter a sua própria sinalização, mas todas têm que seguir o padrão das pegadas amarelas e pretas. Cada trilha tem a sua própria pegada, que é escolhida localmente, de baixo para cima. A diretoria da rede apenas homologa a pegada, não diz que sim ou que não, só homologa. E essas pegadas elas são pensadas da forma que a trilha do sul para o norte é a pegada amarela sobre fundo preto. E do sul para o norte, e do norte para o sul é o inverso, é a mesma sinalização, mas a pegada é preta sobre fundo amarelo. Aqui nós temos, já são 127 pegadas, eu tenho aqui 52, só para a gente ter uma noção. E, como vocês veem aqui, cada trilha escolhe a sua própria pegada. A número 8 aqui, por exemplo, é a Rota da Baleia Franca. Ela tem uma baleia dentro da pegada. Aqui é caminho da Ilha de Santa Catarina, com o mapa da ilha dentro. Aqui é a Transespinhaço, com uma pegada que tem as Sempre Vivas. Aqui é a trilha do Muriqui. Aqui é a Transmantiqueira, com um pinhão. A trilha Transcarioca, por sua vez, a primeira pegada do Brasil,
tem 2 Cristos na pegada, não sei se vocês conseguem ver, esse maior aqui, e no calcanhar, o pequenino com uma mochila. E assim por diante, cada trilha escolhe a sua própria pegada. Essa sinalização aqui, que é a sinalização da rede, para caminhada e multimodal, bicicleta, cavalo e caiaque, né? Ela só vai estar nas placas das entradas da trilha. Então, quando você tiver terminado a trilha Transcarioca e tiver começando os caminhos da Serra do Mar, ali você vai ter uma placa que vai ter a pegada da Rede Brasileira de Trilhas e vai dizer: parabéns, você terminou a trilha Transcarioca. Agora você aqui começa os caminhos da Serra do Mar. Você está na trilha Oiapoque-Chuí, integrante da Rede Brasileira de Trilhas. Só nesse momento é que você vai ter essa pegada. A rede ela está formada sobre 3 pilares. Se você puxar um dos pilares, cai a rede toda, ela não se sustenta com 2 pilares. E os 3 pilares são, primeiro, um aparelho de recreação de qualidade. Ou seja, a trilha tem que ser bonita, ela tem que sempre buscar trilhas e não estradas, ainda que aceite-se no momento inicial que ela passe por estradas, mas a gente já sabe que esse tipo de turista ele prefere não dividir espaço com os automóveis, ele quer sombra, ele quer paisagens bonitas. Então, se for um aparelho de recreação de qualidade, ela atrai turista. Se ela atrai turista, esses turistas vão gastar com transporte, com alimentação, com hospedagem, eventualmente com guiagem, com compra de equipamentos, com aluguel de peças e de manutenção de bicicleta, vão gerar emprego e renda. Quando eles gerarem emprego e renda, eles ajudam na fixação do homem do solo e também, ao crescer esses 2 pilares, mais e mais vai se exigir o aumento da qualidade da trilha, fazendo com que ela progressivamente saia de estradas de terra e entre em corredores vegetados. Corredores vegetados esses que também podem ser usados pela fauna para migrar entre unidades de conservação. Hoje, uma das maiores causas de extinção no mundo de espécies é a fragmentação de habitats. E as trilhas, se bem manejadas e implementadas, elas servem como conectores entre as áreas núcleo de habitat, portanto, funcionando como uma ferramenta de conservação. Hoje, na Europa, recentemente, a gente tem visto lobos e ursos chegarem a Portugal, que não tinha lobos e ursos. Como eles chegaram a Portugal? Utilizando as trilhas de longo curso. As trilhas têm uma base voluntária forte, mas também precisam de apoio do governo. A rede, hoje, ela é a única membro da América do Sul da World Trails Network. Ela ganhou 2 vezes o Prêmio Nacional de Turismo e ela é uma das fundadoras da rede americana de trilhas, latino-americana de trilhas. Ela recentemente, semana passada, também ganhou o prêmio Melhores Práticas de Voluntariado em Meio Ambiente do Brasil, e ela é reconhecida como uma das melhores metodologias de sinalização de trilhas do mundo. A sinalização ela está oficializada pelo Manual Oficial de Sinalização de Trilhas do ICMBio, que consta como um manual a ser utilizado pela Portaria 500, que eu mencionei para vocês. Aqui estão alguns exemplos da sinalização. Ela é uma sinalização barata, como a gente pode ver, porque ela pode ser feita por voluntários, por escoteiros, por grupos de ciclistas, por grupos de caminhantes. E aqui a gente vê a diferença. Esse é um sentido da trilha e esse é o sentido inverso. Veja bem, aqui é a mesma trilha, essa é os Caminhos do Rio Negro, que tem essa marca 2 das tartarugas, e aqui é no sentido norte-sul e aqui é no sentido sul-norte. Cada trilha tem a sua própria sinalização, ela precisa de uma manutenção a cada 1 ano e meio, 2 anos,
mas ela também pode constar em placas em havendo dinheiro. O manual de sinalização explica como faz, e no canal de YouTube da rede tem também um tutorial de como sinalizar as trilhas. É claro que a rede também pode ajudar nessa implementação sempre que for necessário. Agora, visualmente, a gente aqui, então, consegue ver como as trilhas se conectam para formar uma trilha nacional. Então, no final de uma trilha regional, começa a trilha regional seguinte e assim por diante, até que a soma delas seja uma trilha nacional, que no caso da Oiapoque-Chuí pode ter até 8.000 quilômetros. Perdão. Vejamos aqui, então, é a mesma trilha, né? A Transmantiqueira, sinalização no sentido sul-norte, sinalização no sentido norte-sul. A pegada tem algumas vantagens, né? Primeiro, ela cria pertencimento. Depois, com pertencimento, gera engajamento. Ela facilita a divulgação do produto no Brasil e no exterior. E ela gera emprego e renda. Como? Os voluntários, a gente está vendo que eles têm tanto pertencimento que já tem voluntários que estão até tatuando a pegada nas pernas. Tem gente pintando no carro. Eu já perdi a conta de quantos pedem adesivo para colocar nos carros. Como que ela gera emprego e renda, além daqueles serviços que independem da sinalização, né? Que é, como eu falei, hospedagem, alimentação, a guiagem, etc. Ela gera emprego e renda através da venda de produtos associados, como caneca, camiseta, boné, livros, adesivos. E se você tem uma sinalização para cada trilha, em média, a cada 100, cento e poucos quilômetros, você está trocando a sinalização, você começa a estimular a coleção. Tanto a coleção na compra dos produtos, quanto a coleção no sentido de que quem vem e termina uma trilha num período de férias e vê que no final dela começou a seguinte, sente-se tentado a voltar nas férias seguintes para fazer aquela trilha que é continuidade da que ele terminou e que gera também aquele sentimento de durante a minha vida eu vou terminar a trilha nacional. Então, vou aproveitar os meus períodos de férias para fazer a trilha nacional inteira. Uma rede bem planejada, ela tem trilhas de até 27 dias e trilhas de até 3, 4 dias. Porque assim ela também estimula o colecionador a completar a trilha nacional, não de forma apenas linear, mas também de forma aleatória, aproveitando os períodos livres que ele tem durante a vida. Então, às vezes, olha, eu tenho um feriado não dá para fazer o Caminho das Ararunas, porque eu preciso de mais tempo, mas dá para fazer os Caminhos da Serra do Mar, porque com 4 dias eu faço os Caminhos da Serra do Mar. Nas férias seguintes, eu tenho 15 dias, porque os outros 15 dias eu vou ter que ficar cuidando dos meus filhos. E aí você então aí faz o Caminho das Ararunas, que dá para fazer em 15 dias. E assim você vai planejando ao longo da vida para completar uma trilha nacional. À medida em que você tem também uma trilha nacional, que é a soma de trilhas regionais, você não precisa esperar estar o traçado entre Oiapoque e a Barra do Chuí completamente sinalizado para ter um produto. Porque o produto é cada uma das trilhas individuais. E à medida que você vai preenchendo as lacunas, você, por exemplo, tem essa trilha e essa pronta, começa a haver pressão para que essa fique pronta também. E assim você acelera o processo das trilhas nacionais. Sim, é importante ter uma sinalização padronizada, porque além de você criar fidelidade, peguemos o caso dessa menina. Essa foto aqui está na trilha nacional da Serra do Divisor. Aposto que a grande maioria de vocês não sabem aonde é a Serra do Divisor. Pois bem, a Serra do Divisor é no Acre. Essa menina pegou a foto, postou
e mandou para um namorado que ela tinha feito no intercâmbio que ela fez nos Estados Unidos. Esse namorado era russo. E agora ele está morando na Austrália, onde ele está namorando uma tailandesa. Ele mostrou a foto para a namorada tailandesa. Nem ele, nem a namorada tailandesa sabem que essa sinalização aqui fica na Serra do Divisor. E muito menos sabem que o Acre existe. Mas, imediatamente, ao bater o olho, já sabem que essa trilha é no Brasil. Por quê? Porque todas as trilhas do Brasil têm a mesma identidade visual. São pegadas amarelas e pretas. Assim, divulgando uma, você não está divulgando somente a sua trilha, mas você está divulgando o país inteiro e você cria uma identidade visual Trilhas do Brasil. Hoje nós estamos com 5.500 quilômetros implementados. Eu diria que já estamos, não fizemos o último inventário, mas que já estamos aí mais perto de 7.000. E mais 15.500 implementados, conectando 390 unidades de conservação em mais de 300 municípios em todos os estados do Brasil. As trilhas estão já todas também catalogadas no passaporte de trilhas e planejamos, nos próximos 10 anos, chegarmos à marca de 20.000 quilômetros e completar as trilhas nacionais. Nesse contexto, o Nordeste é fundamental, é nosso sonho ter conectado pelo menos desde Jericoacoara até Belém, com 3 trilhas regionais, criar uma trilha nacional do Norte e Nordeste, que a gente seria a soma, então, da trilha Amazônia Atlântica, com o que nós estamos provisoriamente chamando de Caminho dos Babaçus, com a Rota das Emoções, chegando até Jericoacoara. Bom, gente, de forma breve, era o que eu tinha de palavras iniciais e estou aqui, então, aberto para perguntas. Pedro, agradeço a apresentação, né? Eu acho que é sempre muito entusiasmada a sua fala, né? E sobretudo para o público que assiste e que, de certo modo, é apaixonado, né, pelo meio ambiente, pela natureza e essa relação entre turismo sustentável e natureza. Bom, antes de passar a palavra, eu sei que eu tenho algumas pessoas interessadas e está todo mundo aqui elogiando no nosso chat, né? Algumas pessoas impressionadas, outras dizendo que já viram essa sinalização, mas que não sabiam muito bem o que significava, outras talvez já sabendo, né? Como alguns operadores que nós temos aqui em sala. Mas eu acabei não mencionando, de fato, o seu currículo, peço desculpas, né? Disse que você foi fundador da primeira iniciativa de trilha de longo curso, né? No contexto brasileiro, que foi o que é a trilha Transcarioca, mas que também hoje você ocupa o posto de diretor de comunicação, se eu não estou enganado, da Rede Brasileira de Trilhas, e também como sendo um ex-diretor do Parque Nacional da Tijuca, enfim, em outras funções bastante reconhecidas aí no contexto da gestão de espaços naturais protegidos, né? Sempre nessa pegada aí da conservação ambiental e nas atividades de lazer e do turismo, tá? Acho que se eu fosse apresentar o seu currículo, eu gastaria mais tempo do que a sua fala aqui. Então, para ser breve, eu só pontuei, né? Mas, enfim, eu vi que acho que foi o Luiz, né? Tem uma pergunta aqui, pelo menos ele levantou a mão. Não sei se ele está em sala ainda. Mas se ele tiver, se puder levantar aí a mão novamente, que eu não estou vendo, ou fazer a sua pergunta via microfone, a gente cede o espaço. Eu acho que o Luiz
Talvez tenha saído, né? Ou caído, não sei. Não, ele está aqui sim. Oi, Luiz. A professora Ana Angélica também levantou a mão. Não sei se a professora quer falar. Acho que sim, né? Sim. Olá, boa noite, Pedro. Muito obrigada pela fala. Foi muito enriquecedor, né, trazer essas informações. A gente sabe que nosso país tem muito potencial para isso, né? Tem trilhas já que são consolidadas. E a pergunta que eu lhe faço é: quais são os entraves, né, que você identifica, especialmente no Nordeste, né, para que essas trilhas realmente elas sejam trilhas turísticas, né, que elas sejam consolidadas, né, que elas tragam realmente aí um motivador, né, para a visitação. O que realmente pega, né, no momento da estruturação dessas trilhas, né, da promoção dessas trilhas do contexto turístico. Bom, primeiro acho que eu vou dar um passo para trás, porque eu vi aqui uma pergunta se qualquer trilheiro pode usar essa pegada, esse ciclo das pegadas. Olha, não só pode, como deve. O uso das pegadas é uma determinação do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério do Turismo para criar essa identidade visual trilha do Brasil. A única coisa que a gente solicita é que as pegadas tenham seus direitos autorais liberados, para que qualquer um possa fazer camisetas, possa fazer canecas, ou seja, a rede brasileira de trilhas ela se quer de todos os brasileiros, ela não tem dono, ela é pública, né? Ela é um produto público. Professora, agora voltando aqui à sua pergunta, que é muito interessante, na verdade, nós, de certa forma, nós jogamos fora todo o nosso passado quando a gente começou a desenvolver a nossa política de turismo. O Brasil é um país que foi conquistado a pé. Né? Vamos lembrar o seguinte: o Brasil, pelo Tratado de Tordesilhas, ele teria um terço do tamanho que ele tem. Por que o Brasil é do tamanho que ele tem hoje? Porque em 1580, o rei de Portugal, Dom Sebastião, 1578, para ser mais exato, era um garoto de 18 anos e num arroubo juvenil, achou que podia acabar com o mundo muçulmano em Marrocos. Atravessou lá o Estreito de Gibraltar com a nobreza portuguesa inteira e pegou em armas contra o exército muçulmano. E foi fragorosamente derrotado, né? Morreu, desapareceu, a nobreza portuguesa desapareceu, e ele tinha 18 anos e não tinha herdeiros. Portanto, o herdeiro da coroa portuguesa passou a ser quem? O rei da Espanha. Algo assim como se amanhã o presidente do Fluminense morresse e o presidente do Flamengo assumisse a presidência do Fluminense concomitantemente, né? Paradoxalmente, isso foi bom para o Brasil. Por quê? Porque os brasileiros, então, olha, se o rei é o mesmo, não vale mais a linha de Tordesilhas. E começaram, então, a caminhar em direção ao interior, chegando praticamente às fronteiras naturais, né? Aos Andes e à Amazônia, os famosos bandeirantes que conformaram as nossas fronteiras de hoje. Isso é uma história riquíssima, riquíssima, e registrada milhões de vezes pelos naturalistas. Mas nós usamos a palavra trekking no Brasil em vez de usar a palavra bandeirantismo, sendo que o movimento trekking é um movimento da África do Sul, muito semelhante ao nosso, mas não é o nosso. Então, nós jogamos fora a nossa história para adotar a história de outros. Agora, já existe a demanda. Para lhe dar um exemplo, não só do Caminho da Fé, a Trilha Transcarioca hoje tem uma movimentação enorme. O caminho de Cora Coralina, que foi inaugurado há um ano, já foi responsável pela criação de mais de 4 meios de hospedagem. Então, existe a demanda. O Ministério do Turismo está muito junto. Ele já percebeu que a demanda existe. Então, nós estamos montando, nós, sociedade civil, que somos uma parte da rede, a outra é governo, estamos montando junto ao Ministério do Turismo uma estratégia de divulgação.
dos produtos existentes. O próprio Caminho das Ararunas esteve recentemente numa feira de turismo em Fortaleza ou em Natal, recentemente. A rede esteve no Festures, em Gramado já 2 vezes. Estamos criando, junto ao Ministério do Turismo, outras oportunidades. Agora, existe uma necessidade de capacitação muito grande também. Os próprios empresários não entenderam ainda a necessidade deles serem parte disso, né? Se você tiver a trilha bem sinalizada, vai ter gente vindo, e que o pequeno empresário, o pequeno pousadeiro, o pequeno restaurante, se ele ajudar a sinalizar 2 quilômetros para cada lado da sua instituição, do seu empreendimento, e fizer a manutenção, ele vai estar ajudando nisso. É um processo, ele não acontece da noite para o dia. A trilha de longo curso mais conhecida do mundo, que é o Caminho de Santiago, que hoje tem quase 500 mil caminhantes, demorou 30 anos para se consolidar, ou seja, não vai acontecer da noite para o dia. Mas se a gente não começar a dar os nossos passinhos hoje, como o Caminho das Ararunas deu de maneira exemplar aí na Paraíba, já sendo uma referência para o Brasil, não vai acontecer nunca. E o primeiro passo é sinalizar, botar a trilha no chão. Depois de sinalizar, criar uma governança, conversar com os empreendimentos ao longo do caminho, sensibilizar as prefeituras, suas secretarias de obra, criar um site bem feito. Eu postei aí o passo a passo que a rede recomenda para criar uma trilha. E a diretoria da rede, que é uma instituição totalmente sem fins lucrativos, são todos voluntários, a gente se dispõe a ajudar nesse passo a passo. Assim, fala com fulano, fala com Beltrano, desenha a pegada, cria um site, conversa com a prefeitura, busca a Secretaria de Meio Ambiente, busca a Secretaria de Turismo, converse com a academia na sua região, identifique os grupos de caminhantes, de ciclistas, etc. Espero ter respondido a sua pergunta, se não, por favor, me puxe a orelha que eu tento complementar o que faltou. Não, excelente, muito obrigada, respondeu sim. Obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado, Pedro. Temos a pergunta do Luiz. Acho que ele agora está com contato, né? Está com o microfone. De todo modo, eu também queria fazer essa ressalva, né? Temos algumas pessoas que não estão no curso, mas como é uma aula aberta, sintam-se bem-vindos e bem-vindas. Né? Então, Luiz, se você puder ligar... Boa noite. Luiz sou eu, né? Tem mais de 21 pessoas. Não, é você mesmo, é você. Ah, tá, beleza. Então, eu queria fazer algumas perguntas. Como eu entrei na metade, Pedro... Luiz, você é de onde? Sou de Natal, Rio Grande do Norte. Ah, perfeito. Pedro, a questão da pegada, eu cheguei quando você estava explicando das várias formas de pegadas que existem. Como é que vocês desenvolveram chegaram à questão do preto e amarelo? Primeiramente, eu quero saber isso. Olha, o preto e amarelo ele é resultado de uma viagem de estudos que a gente fez a Bibbulmun Track na Austrália, que é uma trilha de longo curso de quase 1.000 quilômetros, que ela, por sua vez, havia contratado um longo e detalhado estudo de sinalização em trilhas. E esse estudo apontou que o melhor contraste existente é o amarelo e preto na natureza. Então, e que não por outra razão são essas as cores usadas para chamar atenção nas rodovias, né? Porque são aquelas que mais chamam a atenção. Então, nós aproveitamos esse estudo da Austrália para utilizar as cores amarela e preta. Seria uma forma, então, de como se unificasse mundialmente a sinalização pelas cores. Mundialmente, hoje, eu acho que é difícil, porque os Estados Unidos adotam um padrão, a Austrália outro, a Europa outro, e o nosso, apesar de ser o mais atrasado do mundo, acho que é o mais moderno, porque a gente aprendeu com os erros dos outros. Como é que a gente chegou à pegada? Quando a gente fez as primeiras sinalizações, a gente usou a mesma sinalização dos americanos, que usam um retângulo. Eles usam um retângulo. E aí chamamos tivemos um patrocínio para trazer um instrutor americano ao Brasil,
E ele disse, por amor de Deus, não usa a nossa sinalização. A gente bateu aquele menino, nossa, mas por quê? Tem direitos autorais? Desculpe, quanto é a multa? Ele falou, não, direitos autorais não tem. A questão é que a nossa sinalização ela não é cognitiva. Você praticamente tem que explicar às pessoas como seguir. A gente falou, puxa, mas vocês usam elas há 100 anos. Precisamente, porque a gente usa há 100 anos, hoje a gente tem 600 mil quilômetros de trilha sinalizada, e mudar isso ia ser um desastre. Mas vocês que estão começando do zero, não repitam o nosso erro. Ele diz, mas então a gente faz o quê? Bom, a gente busquem uma sinalização que seja de fácil interpretação, que você não precise de legenda. Ou seja, que a pessoa chegue na trilha e já saiba o que está seguindo, e que o japonês entenda, mesmo que ele tenha outro alfabeto, que o russo entenda, apesar dele usar o cirílico, que o analfabeto entenda, que o chinês entenda. Qual é esse símbolo? É uma seta. Uma seta, ela é mundialmente compreendida. Então, começamos a usar a seta. Até que nós fomos visitar a Europa. E aí, todos orgulhosos, mostramos que usávamos a seta, porque a sinalização europeia também é ruim. E aí os europeus disseram, não usem a seta. Eu disse, mas por que não usar a seta? O analfabeto entende, o russo entende, o japonês entende. Não, realmente, eles entendem. Mas a seta não vira um produto. Ninguém vai comprar uma camiseta com uma seta. Ninguém vai comprar uma caneca com uma seta. E se você quer gerar emprego e renda e gerar pertencimento, já que você precisa do voluntário, procure uma sinalização que fale alguma coisa também da região, da trilha, que possa talvez já ser algo que é usado pelo órgão de turismo, que divulgue não só a trilha, mas a região como um todo. E aí, na viagem que a gente fez à África do Sul, nós vimos que os sul-africanos usavam a pegada. E aí, uma pegada também é de fácil interpretação, também é cognitiva, mas cada trilha pode ter a sua pegada. Então, assim, nós chegamos a esse modelo. Espero ter respondido a sua pergunta, Luiz. Isso. Outra questão. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte tem um santuário ecológico de Pipa, certo? Ele tem várias sinalizações para que os visitantes tenham nível 1, 2, 3, 4 de dificuldade. E no caso das trilhas de longo percurso, tem alguma coisa, algo parecido, de sinalizar a questão da dificuldade? Porque nem todo mundo ter físico ou, né, uma saúde para fazer uma trilha de longo curso. Tem muita gente que pega assim, tá na moda, eu vou fazer. E pega a mochila, pega as coisas e vai de qualquer jeito. Ô, Luiz, entendeu? O manual de sinalização que eu dividi aí com vocês, postei aí, ele é bastante elucidativo nessa questão. As placas de início da trilha, elas devem colocar o perfil altimétrico, mostrando quanto que a pessoa vai subir, a classe da trilha, que vai de 1 a 5, portanto, está ali a dificuldade da trilha, a exposição ao sol, a distância e a quantidade de horas. Não deve dizer difícil, fácil, médio, porque isso depende da pessoa. O que é difícil para um não é difícil para outro. Deve dizer a quantidade de horas, o grau de insolação o nível de quantos metros a pessoa vai subir. Beleza, muito obrigado. Outra coisa, só uma colocação. Bem antes de Cabral, já existiam trilhas, né, pelos índios, pelos povos que o pessoal fala de povos originários no Brasil, né, maias, aí se for entender, maias, incas, enfim. Hoje, no mundo moderno, estamos voltando à valorização, né, das trilhas. E vamos fazer trilhas. E era basicamente isso. Uma ótima noite para todos e vamos fazer trilha. Obrigado, Luiz, direto do RN, né, estado que eu tenho tanto apreço. Morei no RN, morei em Currais Novos, né, durante 2 anos. Bom, temos também uma pergunta do Leonardo, que é aluno do nosso curso aqui de turismo da UESP. Em quais locais são obrigatórios essa sinalização?
Olha, obrigatório não é em lugar nenhum você sinalizar. Agora, se a gente quer ser um mercado de turismo de caminhada internacional, quanto mais trilha sinalizada a gente tiver, mais a gente vai atrair o turista. É importante que a gente entenda isso. Da mesma forma que você quer rodovias sinalizadas, bem sinalizadas, você quer trilhas bem sinalizadas. Agora, o uso da sinalização padronizada, aí sim é obrigatório, para poder ser divulgado pelo Ministério do Turismo, para fazer parte da rede, aí sim, porque isso é parte de uma estratégia maior de posicionamento do produto turístico trilhas brasileiras no exterior e dentro do próprio Brasil, para que não seja um conjunto e seja uma rede, um sistema de trilhas. Se a sua pergunta se refere especificamente a onde é obrigatório dentro da trilha sinalizar, aí eu sugiro, e eu vou postar o link aqui, que você assista o tutorial de como sinalizar uma trilha, porque aí é um tutorial que demora mais ou menos 1 hora, mas que ele é bastante explicativo de como você faz para sinalizar, que materiais, onde sinalizar, como sinalizar, por que sinalizar, ter um cronograma de manutenção para essa sinalização. Então, se a pergunta é nesse sentido, eu acabei de postar aqui o link para o YouTube no canal da rede, que explica como sinalizar. Perfeito, Pedro. Acho que é nesse sentido mesmo que o Leonardo fez a pergunta. Queria fazer menção também do Tarcísio. O Tarcísio, ele, além de entusiasta do turismo, né, lá do município de Cuité, fica próximo já ao Rio Grande do Norte, né, na Paraíba, ele também é um dos fundadores do Caminho das Ararunas. Né? Então, ele está aqui marcando presença. A gente agradece, Tarcísio, se você quiser também falar alguma coisa da sua experiência. Né? Além de tudo, é um amigo particular, né, Tarcísio? Então, que bom tê-lo aqui hoje. Rafael, você me escuta? Escuto, sim, Tarcísio. Rafael, que prazer te encontrar. Pior ainda, aqui com a dupla de Pedro, que eu já faço contato com o Pedro e ele me atende muito bem. Muito obrigado, viu, Pedro, pela atenção. Mas aí, Rafael, começar te corrigindo aqui, desculpa pela correção, mas eu já faço parte da invenção da segunda trilhas aqui da Paraíba, que já faz a sequência do Caminho das Ararunas. Nós criamos o Caminho das Serras, né? E aí, como eu coloquei aqui aí na mensagem, eu criei o Caminho das Serras, porque seria uma interestadual. Eu visualizei que no Rio Grande do Norte ainda não tinha trilha, e assim, a gente mora numa serra que você bem conhecia, que você veio aqui várias vezes. Desculpa contar da intimidade, mas aqui na verdade, era campo de aula prática sua. E a gente tem uma serra, nós moramos numa serra que é composta por 4 municípios. Então, nós criamos uma trilha que ela inicia no município de Cuité, passa por Nova Floresta, que é o município vizinho, aí chega no município de Jaçanã e Coronel Ezequiel, que já é no Rio Grande do Norte, ela é interestadual. E a intenção é chegar em um município que tem a maior imagem católica do mundo, que é Santa Cruz, e aí também descer para Natal. A intenção é essa, a história da gente é ser interestadual para estar sempre fazendo isso que Pedro levantou, a questão da conexão entre os lugares e entre as trilhas, onde for se formando, porque a gente já tem um vínculo com a Araruna. Então, nós já estamos trabalhando aqui uma sequência de Araruna. E aí, grande Pedro, eu já queria deixar aqui, como se diz, da fala, eu já coloquei no chat, mas queria dizer o seguinte, que eu não sabia dessa potencialidade que para mim é nova na rede, de vocês nos ajudarem a sensibilizar pessoas. Porque nós dependemos hoje, nós só temos uma associação, e a nossa associação ainda vamos dizer, ainda precisa de poder financeiro, mas a gente já tem pessoas.
mas o nosso grupo ainda é resumido. E aí eu já queria saber se existe essa oportunidade mesmo de vocês nos ajudarem a sensibilizar os empresários daqui e até a gestão pública, porque aqui no Caminho das Ararunas a gente sabe que a gestão pública teve toda uma função, mas aqui no nosso a gente ainda está com uma limitação em termos de poder público. Tarcísio, a gente pode fazer apresentações para os empresários, para o poder público, um pouco na mesma medida que a gente está fazendo aqui. Conta com a gente. Então, já posso te fazer o convite, né? Com dia e hora marcado, tudo direitinho. Como nós somos voluntários, a gente tem que também... ver a questão da disponibilidade. Exatamente. Mas vou te agradecer demais, viu? Agradecer um abraço. Agradecer aqui ao nobre professor pelo espaço e dizer do prazer de estar aqui participando desse momento. Que bom, Tarcísio. E correções feitas, né? Não Caminho das Ararunas, mas o prolongamento do Caminho das Ararunas, agora como Caminho das Serras, né? Justamente. Ok, muito obrigado. Sinta-se abraçado. Eu que te agradeço. Eu tenho uma pergunta também, Pedro, do Giordano, né? A trilha do Vale do Pati, na Chapada Diamantina, é muito conhecida no Brasil. Ela também está na lista de trilhas, né, da rede, né? Giordano, a trilha do Vale do Pati, efetivamente, você tem razão, é uma das trilhas mais bonitas do Brasil. Ela ainda não está sinalizada. Mas o gestor do parque lá, o Pablo Casella, já está vendo como a gente pode fazer isso. Eu vi aqui que o Leonardo disse que é nesse sentido que ele fez a pergunta. Léo, dá uma olhada no manual de sinalização e dá uma olhada no tutorial, porque demoraria praticamente uma palestra inteira para falar de sinalização, mas, basicamente, você tem que sinalizar todas as bifurcações, sem nenhuma exceção, e, quando não há bifurcação, pelo menos uma vez a cada 5, 8 minutos de caminhada. Perfeito. Pelo que eu estou vendo, Pedro, temos, acho que a Ana Custódio com a mão levantada. É isso, Ana? Quer fazer alguma pergunta? Sim, é mais uma curiosidade mesmo em relação às trilhas, porque a gente nota, né, que aqui no Brasil, eu não sei se tem, né, até os outros participantes que já fazem trilha pode também estar sanando essa minha dúvida, mas é para o Pedro. Boa noite. Nas trilhas que você já viajou fora do Brasil, eu tenho uma curiosidade de saber se tem postos de atendimento rápido, tipo acontecer algum acidente no caso do visitante ou do turista estar fazendo a trilha e ele ser picado por um animal peçonhento e ter esse socorro rápido, como aqui já aconteceu aqui no Brasil, acho que foi ano passado, de uma turista estar numa cachoeira e ela foi picada por uma cobra e ela teve até internada durante muito tempo, né? E o socorro dela demorou um pouco, né? Para chegar ao hospital. Aí eu queria saber... Olha, Ana Maria, atividades na natureza são atividades de risco. Você vai ver lá que no manual de sinalização, uma das coisas que a gente diz que tem que constar nas placas é o termo de conhecimento de risco, que diz, olha, você está caminhando numa área natural onde os animais têm preferência e você está sujeito a tombos, raios, queda de árvore, queda de pedra, mordedura de animais e outros eventos que podem, inclusive, causar a morte. Ao entrar numa trilha, você tem que estar ciente disso. Não é a única atividade turística que tem risco, né? Existe balonismo, existe paraquedismo, existe asa delta, existe mergulho. A pessoa tem que escolher a quantidade de risco que ela está disposta a correr. E aí ela vai ou não contratar um guia, ela vai ou não fazer uma trilha num trecho mais, digamos assim, selvagem. Se você vai fazer uma trilha mais próxima da área urbana, você vai ter um atendimento mais rápido. Se você vai fazer uma trilha, como eu já fiz, por exemplo, em Torres del Paine, no Chile, ali, se eu tivesse um problema, morria.
mas é uma trilha que tem 120 mil caminhantes por ano. Então, cada um tem que medir o que quer de risco versus o que quer de experiência. Temos públicos diferentes para isso. Tendo dito isso, a rede tem uma diretoria de segurança voluntária que, entre outras coisas, planeja os planejamentos desse sistema de gestão de segurança para cada trilha. Ou seja, se alguém se machucar ou tiver um ataque do coração num ponto tal que está a 40 quilômetros do ponto mais próximo, quais são os procedimentos que a gente deve pensar para socorrer essa pessoa? Desde o mais caro, que é o helicóptero, até o mais barato, que são as pessoas entrarem na trilha para fazer o resgate. E isso deve ser feito localmente, né? Esse plano de gestão de segurança, junto com o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar e os dois locais, né? Pois é, minha curiosidade era essa, porque como você já foi a muitas trilhas fora do país, né? Era essa, de que se nas próprias unidades lá de trilha, de conservação, tem um posto, né? Mas aí sanou minha dúvida. Obrigada. De nada. Obrigado, Ana, que é nossa aluna da graduação em turismo. Bom, acho que também temos a Cássia, não é isso, Cássia? Está com a mão levantada. Sim, só uma dúvida, que eu acho que até ele já respondeu um pouco na pergunta da Ana. É porque eu queria saber se toda trilha é obrigatório ter um guia turístico ou se não. Olha, a obrigatoriedade do mostrador de caminhos, que é diferente do guia, ela é algo obsoleto. Quem insistir, o país ou a região que insistir nisso, vai ficar para trás. Por quê? Com isso aqui, eu tenho mais de 40 aplicativos que me levam na trilha. E a maioria dos turistas estrangeiros preferem caminhar em trilhas sinalizadas. Tendo dito isso, o trabalho de apoio a esse turista ele é muito maior do que mostrar o caminho. O público que faz esse tipo de caminhada é o que os europeus chamam do público 3D. D de disposição, porque está numa idade que ainda tem disposição física. D, porque tem disponibilidade de tempo, porque já criou os seus filhos e, portanto, já tem tempo para fazer. E D de dinheiro, porque é um público que já está no momento das suas vidas que conseguiu fazer poupança. É um público entre 35 e 65 anos. Esse público quer dormir bem, ele quer um bom local de pernoite. Esse público quer comer bem, ele quer a boa comida. Esse público não quer carregar peso e também não quer se preocupar com a organização do traçado. Então, no geral, ele vai procurar um serviço que leve a bagagem dele de um ponto de pernoite ao outro, que diga assim, olha, eu quero quarto com banheiro e água quente e cama e mosquiteiro. E vai ser o profissional de turismo que vai organizar isso para ele. O mostrador de caminhos, efetivamente, é uma profissão que cada vez vai ter só como cliente quem está começando. Quem está começando na atividade, porque quem está na atividade há mais tempo é uma atividade lúdica, as pessoas preferem caminhar sozinhas ou desacompanhadas no geral, ou então preferem contratar o guia para levar a bagagem toda junto de mula ou mesmo de carro de um ponto ao outro. Insistir nisso, inclusive por obrigatoriedade, me lembra um pouco quando eu era criança. Eu sou filho de português. A gente ia para Portugal. Na época, Portugal era governado por um ditador chamado Salazar, e a gente chegava lá e eles vasculhavam a nossa bagagem. E uma vez eu lembro tiraram os isqueiros do meu pai. E aí, por que tiraram os isqueiros? Porque era proibido ter isqueiro em Portugal para proteger a fábrica de fósforos. Ou seja, e claro que não adiantou.
Então, você querer... É a mesma coisa também de você obrigar o sujeito hoje a tirar uma fotografia que você vai revelar para proteger a indústria do fotógrafo lambe-lambe. O fato é que hoje, com o aplicativo, as pessoas já chegam nos lugares. Ou os guias se reinventam e entendem o que é a demanda para atender a demanda, ou vão ficar para trás, e o Brasil vai ficar para trás porque não oferece para o turista aquilo que ele quer. Não adianta você dizer para o turista, olha aqui, ó, eu produzo muito jiló, mas vem para cá porque o meu jiló é bem gostoso, você vai gostar do meu jiló, se o que o turista quer é o filé mignon. A gente vai ficar com toneladas de jiló. Eu lamento se não der a resposta que você queria ouvir, mas às vezes o mundo ele não é tão bonito quanto a gente gostaria que fosse. Na verdade, eu fiquei meio com essa dúvida, mas bem que eu imaginei isso, justamente por conta da tecnologia que me surgiu essa dúvida. Porque com a tecnologia, né, as pessoas vão e vêm para todos os lugares do planeta, então eu fiquei em dúvida se seria obrigado ou não ter guia de turismo nas trilhas. Mas obrigada, gostei muito da sua resposta, foi exatamente o que eu estava pensando. Ok. Obrigado, Cássia. Eu não sei se eu perdi aqui a pergunta da Ana Beatriz. Acho que sim, né? Ana Beatriz pergunta: e os problemas socioambientais em relação às trilhas sinalizadas em lugares abertos? Como fiscalizar a depredação do ambiente e até mesmo trilhas que dão acesso às cachoeiras? Pedro, qual é o seu ponto de vista? A situação que a gente tem hoje, que é essa situação de proibir, na verdade, ela está deixando os nossos parques e reservas abertos aos caçadores, aos palmiteiros. É uma proibição que só está valendo para as pessoas delinquentes e não está atingindo as pessoas de bem. Veja bem, as unidades de conservação mais bem conservadas do Brasil, no geral, são aquelas mais visitadas, porque são também as que têm mais fiscalização. Num país democrático, o orçamento para a natureza ele é definido por aquilo que a população acredita, seja porque faz pressão nos seus administradores, seja porque vota. Esse modelo adotado no Brasil de proibir tudo e de obrigar tudo faz com que a gente tenha uma visitação muito pequena dos nossos parques. A visitação dos parques brasileiros é de aproximadamente 30 milhões de visitantes. Os Estados Unidos, que tem a mesma quantidade de parques e uma população mais ou menos igual à nossa, tem 300 milhões de visitantes, 10 vezes mais, em parques muito mais bem conservados. Nós estamos competindo por orçamento e, portanto, por fiscalização, com saúde, com educação, com segurança pública, com estradas. Se não há demanda para que haja orçamento para os parques, não vai haver mais fiscalização. Essa história de que os parques estão bem fiscalizados porque é proibido andar sem guia é uma conta que não fecha. Eu, que fui diretor de fiscalização do ICMBio, posso te garantir que o desmatamento, os incêndios, a caça no Brasil são fruto da falta de visitação. Porque a fiscalização que funciona numa área tão grande quanto a dos nossos parques não é fiscalização ostensiva. A gente não tem capacidade de recursos humanos para fazer uma fiscalização ostensiva a contento nessa enorme área. Ela é uma fiscalização que funciona pelo que a gente chama na área de policial, de fiscalização, da inteligência. O que é inteligência? É a chegada da informação correta à pessoa correta. Quem é que fornece essa inteligência? São os usuários, são os visitantes, são as pessoas de bem. A Trilha Transcarioca, por exemplo, no seu aplicativo tem a ferramenta Guardião, que os usuários, qualquer irregularidade que eles veem, eles transmitem direto para a direção da Trilha Transcarioca em tempo real. E então, ali, a gente praticamente eliminou
os problemas de desmatamento, de caça, de fiscalização. Espero que a gente possa levar isso para o Brasil inteiro. Proibir não é a solução é educar, criar pertencimento, criar amor pela floresta em pé. E só conserva quem conhece. Então, a gente tem que trazer mais gente para conhecer. O Brasil não é à toa um dos países com maior desmatamento do mundo. É porque tem pouca gente desfrutando da nossa natureza. Ok, Pedro. Obrigado, né, pela resposta. Eu não estou visualizando aqui mais nenhuma pergunta, e até peço perdão se alguém se passou, né, a pergunta de alguém, mas se quiser colocar aqui no chat novamente, ou falar no nosso, ou por áudio. Mas eu queria fazer uma pergunta, Pedro, se você me permite. Claro. Queria saber, na verdade são duas. Uma delas é a respeito dessa comercialização dessas experiências em trilha por agências especializadas, se isso pode acontecer, se o uso comercial, tanto da nomenclatura da trilha, como também da logomarca, isso pode acontecer de fato, se exige um cuidado quanto a isso, né? E a outra foge um pouquinho essa lógica com a participação da academia, ou como a academia pode se aproximar dessas iniciativas, tanto nascentes como as já mais estruturadas. Vamos lá. Você falou que ia fazer uma pergunta, mas fez um monte. De trás para frente, a Rede Brasileira de Trilhas, nacionalmente, ela tem uma governança por tópicos, com diretorias. Uma das diretorias é a diretoria de pesquisa, que reúne professores interessados no assunto. Ela é coordenada por um professor da área de turismo, o professor Michel Bregolin, do Rio Grande do Sul, e uma professora catedrática da área de biologia, a professora Gisela Hermann. Se o professor quiser depois entrar para esse grupo, é mais que bem-vindo, faz contato comigo e eu faço a ponte com a professora Gisela Hermann. Com relação às empresas, um dos objetivos basilares da Rede Brasileira de Trilhas é gerar emprego e renda. Então, vender esses produtos é tudo que a gente deseja ver acontecendo. Se você for entrar hoje na internet e for digitar, por exemplo, Pacific Crest Trail, ou Rota Vicentina, ou Way Andina, você vai ver que tem diversas empresas vendendo pacotes completos. Por exemplo, se eu quiser caminhar aí a Rota das Ararunas, o caminho da trilha das Ararunas, idealmente, daqui a pouco eu vou ter uma empresa que eu vou escrever para ele e vou dizer, quero caminhar o caminho das Ararunas, eu sou do Rio de Janeiro, nunca estive aí. Ele vai dizer, tá bem, você precisa de 10 dias, eu vou te pegar no aeroporto, ou em Campina Grande, ou em Natal, ou em João Pessoa, vou te levar ao início da trilha. Você quer que tipo de pernoite? Eu quero pernoite assim, assado. Tá bem, você tem equipamento? Senão eu te alugo uma barraca. Eu faço também para você as reservas nos diferentes alojamentos. Você quer carregar a sua mochila ou você quer que eu leve a sua mochila de local de pernoite a local de pernoite? E já tem os diferentes pacotes para os diferentes públicos. Vai ter o cara que não vai querer comprar nada porque ele tem 19 anos e vai chegar lá de carona. Mas esse cara um dia vai ter 40, 50 anos. 60, como é o meu caso, aí já não vai ter mais coluna, não vai ter mais bacia, não vai ter mais joelho, mas vai ter dinheiro. E aí vai querer contratar esses serviços todos. Então, a gente tem que saber que também ter um mochileiro faz parte de criar um público que é um público que retorna. E sim, esse mercado de montar o programa, de buscar a pessoa no aeroporto, levar no início da trilha, trazer, às vezes, fornecer alimentação, identificar os pontos de pernoite, esse é que é o pulo do gato. Perfeito. Então tá aí, né? O Piauí
tem uma iniciativa, né, ativa e estruturada em 7 cidades, não é isso, Pedro? Em 7 cidades, assim, o nosso sonho de consumo, que o Valdemar, que é o chefe do Parque Nacional de 7 Cidades, e o Gilson, que é o chefe do Parque Nacional de Ubajara, já planejaram, é ter uma trilha ligando 7 cidades ao Ubajara, pela APA da Serra de Ibiapaba. Falta um pouco mais de gente entusiasmada para ajudar a sinalizar, para contactar as respectivas prefeituras, para botar a trilha no chão. Sinalizar, porque os 2 extremos já estão sinalizados e tem chefes extremamente ativos e entusiastas do projeto. Ok. Falo isso porque, inclusive, tem pessoas aqui, tem alunos do território, né, Pedro II, enfim, então pode se articular também a essas iniciativas e também alunos que são operadores na região da Serra da Capivara, né, do Parque Nacional da Serra das Confusões, enfim, nascentes do Rio Parnaíba, então tem muita gente boa aqui, e representantes de todas as partes do Piauí, né, também do litoral, aqui de Teresina, enfim. Então, Pedro, diante disso, a gente se coloca, né, a Ana Angélica, que é a nossa professora e coordenadora do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos aqui da universidade, a gente se coloca à disposição da rede no contexto piauiense, né, no que for possível. A gente tem esse interesse e intento, nós já fizemos algumas pesquisas ligadas aí ao cenário do turismo de natureza. Essa ação também, da promoção desse curso, está ligada também a essa vontade, né, e saber do potencial que o Piauí tem nessa segmentação, né, nessa vertente do turismo. A gente agradece por sua participação, Pedro Menezes, e mais uma vez se coloca à disposição, e também agradece a presença de todos e de todas aqui, os alunos do curso de turismo, né, os ouvintes. Então, acredito que, da minha visão, estou satisfeito, né, da minha parte. Mais uma vez, somos gratidão aí à rede e desejamos vida longa, né, que novas redes surjam, que outras redes se estruturem, né, e acredito que seja isso. Professor e colegas, muito obrigado pelo convite. A rede somos todos nós. Fico muito feliz de ver aqui o Circuito Piauiense Corridas de Natureza dizendo que vai contactar o Valdemar. Contem conosco. Tudo que a gente quer ver é essa trilha sinalizada pela Serra do Ibiapaba, que é um dos lugares mais bonitos do Agreste, né? E ver funcionando, porque o primeiro passo é sinalizar e dizer também para os corredores de natureza que um dos grandes pilares da rede são as corridas de natureza. A Trilha Transcarioca foi escolhida pela revista Outside como uma das 25 melhores trilhas para corrida de natureza no mundo, e é uma trilha que está novinha, né? Então, tenho certeza que tanto o Valdemar quanto o Gilson vão receber essa contribuição de vocês, e contem com a gente e venham fazer parte. A gente precisa ser de mais brasileiros, a gente precisa de mais gente batendo no peito e dizendo: eu sou a rede brasileira de trilhas, porque ela não tem dono, ela tem que ser de todos os brasileiros. Professor, muito obrigado. E na hora de corrigir as provas, por favor, não seja muito rigoroso. De modo algum. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. Obrigada, Pedro. Boa noite a todos. Obrigado, professora. Só vou pedir que os alunos regulares do curso continuem em sala, né?